Olá, queridos, seja muito bem-vindo. Nós vamos ter mais uma aula na área de plantação de igreja e hoje nós veremos 10 marcas que um plantador de igreja precisa ter na sua vida. Quando falamos de plantação de igreja, queridos, a cada 10 igrejas plantadas, 8 acabam fracassando ou até mesmo morrendo por falta de planejamento, por não ter o obreiro adequado para plantar uma igreja. Alguém que não aprendeu o que fazer, nem como fazer. E aí nós temos tantos obreiros que estão desmotivados, desencorajados, e às vezes ouvimos aquela expressão: o povo é difícil demais para o evangelho. Ou esse povo não quer nada com o evangelho. Por essa razão, queremos compartilhar 10 marcas de um plantador de igreja, alguém que foi chamado por Deus e quer multiplicar a graça, o amor do Pai Celestial na vida das pessoas que Deus vai colocar diante dela. E essa plantação de igreja, nós vamos trabalhar tanto no contexto urbano e até mesmo no contexto rural. Quero dizer para você que quem não planeja o seu fracasso. Você está preparado? Então vamos ver essas 10 marcas. A primeira marca, muito importante, de todas elas é crucial que o obreiro que vai plantar uma igreja, ele seja chamado por Deus. Isso é importante, porque a visão é dele. O chamado é dele. O propósito de multiplicar o seu amor é dele. Então, esse obreiro, ele precisa ter a convicção do seu chamado. Por falar convicção de chamado, se você ler Valioso Demais para que se perca, de William Taylor, você vai perceber que existem 26 razões para um missionário, um obreiro, um plantador de igreja dentro do Brasil ou fora do Brasil retornar do campo missionário. E uma dessas razões se chama falta de convicção do seu chamado. Parece incrível, mas é verdade. Ele precisa entender que ele foi chamado com um propósito. Ele precisa entender quem o convocou, quem o chamou. Isso é fundamental. E essa marca do chamado, da convicção, é a certeza pessoal, intransferível e imediata. É urgente, é para esse momento. Precisamos achar as pessoas certas, o obreiro certo. O fato de escolhermos alguém precipitadamente ou erradamente vai nos custar caro. Vai investir expectativas, recursos, energias e talvez as consequências durem muito tempo para reverter e algumas delas são irreversíveis. Então precisamos ter a pessoa certa que tenha a convicção do seu chamado. Isso é tão importante porque uma pessoa que é chamada, ela é impulsionada por Ele, por Deus. É alguém que sabe para onde vai e sabe o que precisa ser feito. Essa é a primeira marca fundamental de um obreiro plantador de igreja. Ele tem convicção do seu chamado. Precisamos orar pelas pessoas certas. Queridos, colocar alguém errado para plantar uma igreja, com certeza trará um prejuízo muito grande. A dificuldade vai existir e se não for a pessoa certa, no meio da dificuldade, que não sabe como é o processo de cada etapa, ele vai desistir, ele vai jogar a toalha, ele vai abandonar a plantação de igreja. Segunda marca fundamental de um plantador de igreja: avaliar adequadamente o plantador de igreja. Sim, avaliar, isso é importante. Ele é capaz de fazer isso, de plantar uma igreja. Ele já viu esse processo acontecer. Ele já caminhou com alguém que já plantou uma igreja. Ele já adquiriu conhecimento, um pouco de experiência para reproduzir este processo. Então, nesta avaliação, ele entende quais são as habilidades e os dons necessários
que um obreiro, plantador de igreja, precisa ter para realizar esta tarefa? Ele tem facilidade de se relacionar com pessoas, de fazer amizade, de conversar com as pessoas e criar vínculos afetivos importantes? Ele possui o desejo profundo de conhecer a palavra de Deus, saber qual é o desejo do Pai Celestial e poder ensinar e compartilhar com as pessoas o que ele tem aprendido. Isso ajuda no treinamento do plantador. Cada treinador ele precisa saber muito claramente as habilidades, as aptidões, os dons que esse plantador de igreja, que esse obreiro possui ou que precisa adquirir nessa caminhada de treinamento. Para ser um plantador de igreja, ele precisa passar por essa avaliação para colocar a pessoa certa no lugar certo para fazer a coisa certa. Isso vai facilitar para o treinador saber quanto tempo ele vai precisar para treinar alguém que já conhece os seus dons, habilidades, algumas etapas, ou se ele precisa adquirir tudo isto antes de sair para plantar uma igreja. Então, avaliar vai facilitar o treinador desse candidato, deste obreiro, para que ele possa desenvolver cada vez mais e melhor as suas habilidades. Terceira marca importante de um plantador de igreja: treinamento suficiente. Saber quais são as etapas e as sequências dessas etapas, como desenvolver cada uma dessas etapas. Ele precisa dominar, ele precisa compreender e ele precisa desenvolver cada uma dessas etapas, seja ela de pré-evangelização, de evangelização, de consolidação, de discipulado, preparar novos líderes para transferir a sua liderança para começar um novo processo com outras pessoas. Então, esse treinamento precisa ser claro, precisa ser prático e bem definido. Dominar esses princípios na prática é fundamental. Aprender no seu dia a dia como ter experiência para poder desenvolver e praticar todas essas ferramentas cruciais. Visitação, pregação, vida íntima com o Pai Celestial são fundamentais. Nesse treinamento, se não tiver essa base, se não tiver essa convicção, se não dominar isto, vai ser muito difícil para um plantador de igreja conseguir ter sucesso e desenvolver qualquer igreja em um desses lugares. Quarta marca de um plantador de igreja: ele precisa ser um líder pastoral que ele mobiliza outras pessoas. É fundamental começar o trabalho não fazendo isso sozinho, ter mais pessoas, ter talvez voluntários para começar esta igreja. Sempre é melhor fazer com alguém do que caminhar sozinho. Isso vai ajudar até mesmo para aliviar o fardo de compartilhar preocupações, impressões, dúvidas, orarem juntos, um vai apoiando o outro. Então é fundamental para que esse líder ele possa começar esse trabalho e possa envolver outras pessoas, mesmo que essa outra pessoa não venha permanecer todo o tempo do processo de plantação de igreja, mas ele possa começar junto e caminhar junto um ao outro. Quanto mais difícil for o campo, mais importante se torna ter alguém com a pessoa. Imagina se ele puder ter uma equipe, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, se tornará muito mais fácil e muito mais reprodutivo o exemplo e os frutos. Bem, 7 coisas que nós podemos aprender com a igreja de Antioquia. Ela nos dá alguns exemplos e algumas dicas preciosas que nós precisamos guardar. Quais são essas dicas preciosas? Primeiro,
foi a igreja mais importante do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Ela teve um papel fundamental, tanto na plantação como na reprodução de outras igrejas. A igreja de Antioquia foi chamada pela primeira vez de cristãos. Foi na igreja de Antioquia. Então, com certeza, uma vida de oração, de jejum, uma vida de intimidade com Deus, fez com que aqueles homens, aqueles líderes e aqueles obreiros pudessem ser identificados como cristãos. Teve um reavivamento através da vida de Barnabé, ali que treinava pessoas, que mobilizava líderes, e ele iria encorajando, consolando essas pessoas, esses novos, esses líderes, e ele passou por um processo de reavivamento. É interessante que Paulo viu isso e levou Barnabé consigo. Então já não estava sozinho, por isso que essas 7 dicas da igreja de Antioquia são fundamentais. Paulo percebeu e saíram os 2 para plantar igrejas nas suas viagens missionárias. Essa igreja tinha profetas e pessoas estavam sendo enviadas para compartilhar do evangelho, plantar novas igrejas. Era uma igreja que ouvia o Espírito Santo de Deus e eles enviavam os melhores que eles tinham na igreja para compartilhar do evangelho, para plantar novas igrejas. E por fim, Paulo fez em Antioquia a sua igreja mãe. Viu 7 marcas importantes de uma igreja no livro de Atos, no Novo Testamento, que pode nos ajudar a dar direção para plantar igrejas. 5ª marca, muito importante para um plantador de igreja: ter mais pessoas para começar essa plantação de igreja. Imagina uma equipe, como falei há pouco tempo atrás. É fundamental ter uma equipe que possa ajudar na intercessão, na recepção, no evangelismo, no discipulado. Às vezes o obreiro não tem todas as habilidades necessárias, mas através da sua equipe poderá suprir essa limitação, essa dificuldade. Então, imagine uma equipe, pessoas sendo envolvidas para poder trabalhar na plantação de igreja. Um bom exemplo é que Paulo tinha Silas. Paulo reproduziu isso na vida de Timóteo, mas também tinha Áquila, tinha Priscila, tinha Barnabé, João Marcos e muitos outros fazendo parte da equipe de Paulo. Então, se Paulo nos ensina isso, viveu isso, passou para plantar igrejas através dessa equipe, também é uma dica muito importante para incluir, levantar pessoas, formar uma equipe para plantar uma igreja. Levantar leigos que estejam dispostos para participar, engajar-se nesse processo de plantar uma igreja. Leigos que têm habilidades, que talvez moram naquela região, naquele bairro, naquela cidade. Então eles podem ajudar no processo de plantação de igreja. Pessoas que podem ajudar de várias maneiras e com pouco treinamento. Pessoas talvez que toquem um violão, um teclado. Pessoas que saibam cantar. O treinamento é menor e o resultado é maior. É interessante que saber reproduzir frutos. Eu costumo dizer o seguinte: crente que não dá fruto só dá galho. Nós precisamos ensinar pessoas a frutificarem, como João capítulo 15. Mas eu também preciso ser exemplo, ganhar pessoas e dar frutos para ser modelo, encorajador, para que mais pessoas sejam engajadas nesse processo de plantação de igreja. Chegamos à 6ª marca de um plantador de igreja, é financiar a nova igreja. É fundamental que esse obreiro já tenha o seu sustento pronto para poder se deslocar para o campo onde ele vai plantar a igreja. Não ter sustento completo significa que vai ter todo o estresse espiritual de adaptar-se a uma nova realidade, de poder começar relacionamentos, e aí então ele vai ter que se preocupar com recurso financeiro para aluguel, água, luz, telefone e outras coisas. Então, a sugestão é que esse obreiro
ou esta equipe possa ir já com sustento adequado, completo, para se dedicar a essa realidade. Mas também é possível que esses obreiros, ou esse obreiro, já tenha a mentalidade de ter um trabalho secular que vai ajudar a chegar naquela localização e através do trabalho ele vai criar vínculos, amigos, relacionamentos e a partir dali ele vai começar a desenvolver o trabalho de evangelização, de ganhar o coração para daí começar a plantar uma igreja. Esse plantador de igreja, ele precisa, quando falamos de financiar nova igreja, ele precisa ter a igreja mãe como parceira, como exemplo, modelo, para encorajar, para dar suporte, para dar apoio. Então essa igreja mãe, ela precisa ter liberdade para apoiar e para investir financeiramente e às vezes com outros recursos também. Precisa também ter a liberdade para que os pais, os familiares, possam participar desse processo de investir na vida desse obreiro, desse filho, dessa filha, dessa família que vai plantar uma igreja. Também recomendamos que esse obreiro, ou esta equipe, tenha pelo menos 50 pessoas como cobertura espiritual, orando, se não diariamente, toda semana, orando para que haja cobertura espiritual, para que Deus abra portas, para que Deus possa blindar a vida contra os dados inflamados do inimigo. Então, dessa forma, o obreiro ou a equipe vai poder avançar para plantar uma nova igreja. Se o obreiro está aberto para trabalhar secularmente, com certeza, o sustento dele vindo da igreja mãe ou dos seus parceiros, bem como do trabalho secular, vai dar oportunidade para que ele possa desenvolver muitos relacionamentos. Porém, o seu tempo será comprometido por causa do trabalho secular. Isso implica que os frutos também no primeiro momento serão menores. Porém, vai chegar um momento em que o trabalho vai crescer, vai desenvolver, e esse obreiro vai ter que definir, manter-se no trabalho secular e financiar outro obreiro para continuar com ele, ou deixar o seu trabalho secular para dar tempo integral na obra do Senhor. Sétima marca de um plantador de igreja, ele precisa receber treinamento in loco. Olha, não pode ter pressa para aprender e reproduzir o modelo. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. Ele precisa ter experiência. Como temos dito, precisa dominar as etapas, o conteúdo de cada etapa de uma plantação de igreja. Ele precisa ter experiência, aprender com as experiências de quem já está caminhando, para que ele, no seu treinamento, vai poder aprender e reproduzir isso no campo da plantação de igreja. Esse obreiro ele precisa estar aberto para evangelismo, mas também para o trabalho social. É fundamental, tem várias maneiras de evangelizar, tem vários recursos imateriais que ele precisa dominar, pessoas mais resistentes, pessoas que estão abertas, pessoas que naquele primeiro momento, eles nem sabem que estão sendo pré-evangelizados e aí vai criando uma ponte de amizade para ganhar o coração. Às vezes, dependendo do local, o foco vai ser social, com crianças ou com a melhor idade. Então o obreiro ele precisa estar aberto para uma dessas possibilidades, são extremas. Trabalho com crianças ou trabalho com a terceira idade. Então, o trabalho social é uma grande porta, principalmente no Brasil, mas no mundo, para começar a plantar uma igreja. O treinamento desse obreiro precisa ser contínuo por toda a vida. Pode acontecer de parar em alguns momentos, mas o plantador de igreja não pode parar nem de ler, nem de estudar. A cada momento vão surgindo novas tecnologias, ferramentas, novas ideias, novas possibilidades que vão ajudar e contribuir na plantação da igreja. Então o obreiro não pode parar de estudar, de ler. Também
O discipulado constante fará toda a diferença. Discipulado quando vai ombreando com alguém, um amigo de fardo, alguém que vai caminhar e vai abrir o coração de uma maneira segura, sem medo de ser queimado pelo que o outro pensa. Mas no discipulado é um estilo de vida em que a gente vai compartilhando experiências, frustrações, vitórias, e a gente vai entendendo o valor de compartilhar e de caminhar numa vida discipular. Chegamos então à marca de número 8. Precisam de orientação. Todo obreiro precisa de orientação. Seja através de um discipulador, que é uma orientação que pode ter pelo menos uma vez por mês um encontro para orarem juntos, chorarem juntos, compartilhar lutas e vitórias. Quando esse obreiro ele tem orientação, ele tem um apoio, ele tem alguém, ele não se sente sozinho. Então esse vínculo que vai sendo criado, que vai tocando o coração, que vai tirando o peso da preocupação. Tem gente orando por mim, tem gente que pode me orientar, tem gente que pode me ajudar e me capacitar melhor a enxergar uma outra perspectiva, a mesma situação. Então é muito importante que esse obreiro tenha um discipulador e como alvo ele possa multiplicar discipulando outras pessoas para levar esse obreiro talvez ali do vale até o topo da montanha. Esse é o papel do discipulador, fazer com que o seu discípulo cresça, fazer com que ele amadureça, fazer com que ele viva experiências intensas e intencionais com Cristo Jesus. Dessa forma, ele terá muito mais chance de acertar e de plantar uma igreja saudável que cresce e multiplica. Chegamos à 9ª marca de um plantador de igreja, e é contato com outros plantadores de igreja. Tanto ele, sendo casado com a sua esposa, ele precisa ter contato constante com outros plantadores de igreja, porque nessa troca de experiência vai enriquecer profundamente a vida desse obreiro ou desse casal. Então, igrejas que vão contribuir com experiências que vão enriquecer, ou com novos amigos, novas estratégias. Então isso é saudável, isso é importante, manter contato com outros plantadores de igreja. A minha sugestão é que por 3 anos aconteça esse contato, se não puder ser mensal, a cada 2, na pior da hipótese, a cada 3 meses, um contato, um dia inteiro ou um final de semana, alguns dias, para troca de experiências. O que está funcionando no seu campo de plantação de igreja, o que não está funcionando na minha estratégia de plantação de igreja. E aí a troca de experiências, laboratórios irão surgir para que haja mais eficiência, mais entendimento e um resultado ainda melhor. Nessa comunhão, nessa troca de experiências entre os plantadores de igreja, com certeza haverá momentos em que surgirão ideias, sugestões situacionais que vão contribuir para que o plantador de igreja possa entender: uau, é isso que eu estava precisando, é isso que eu não fiz, é essa dica que vai me ajudar a ajustar dentro do meu contexto, a ganhar o coração, a confiança e poder ganhar pessoas para Cristo Jesus. Chegamos então à última marca de um obreiro plantador de igreja, que é ser filha de uma igreja saudável. Ter a porta aberta para, nos momentos de socorro, poder bater e saber que a igreja mãe está pronta para socorrer, para apoiar, para ouvir, para acolher esse obreiro plantador de igreja. Haverá momentos, infelizmente, que isso poderá acontecer. Independente do treinamento, do apoio, dos recursos, com certeza isso poderá vir a acontecer. Tendo uma igreja mãe saudável, aberta para o diálogo, irá facilitar profundamente
a vida dessa igreja que está sendo plantada e principalmente desse obreiro. Esse obreiro vai perceber, vai viver e conviver com uma igreja saudável que já multiplicou. Então, quando tem esta experiência com a igreja mãe de multiplicar-se, de experimentar, de ver, tudo se torna muito mais fácil. Reproduzir o que a gente vê, sente e convive se torna didaticamente muito mais fácil do que ler o material e tentar reproduzir. Quando essa igreja, que é saudável, ela reproduz pequenos grupos, lideranças, outras igrejas, esse obreiro ele vai aprendendo maneiras diferentes de se relacionar, novas estratégias, maneiras distintas de plantar e construir relacionamentos e poder então ter êxito na plantação de uma nova igreja com o evangelho poderoso de Jesus. E a partir disso, esse obreiro que vai gerando novas vidas em Cristo Jesus, vai gerando novos obreiros em Cristo Jesus, vai poder enviar essas pessoas no futuro próximo para plantar outra igreja. Talvez em uma comunidade próxima, em um bairro próximo, em uma cidade próxima. Eles estão vivendo, eles estão aprendendo e como eles estão vivenciando essa experiência, será muito mais fácil reproduzir isso em outro lugar. Líderes eficientes sempre se reproduzem, sempre exercem influência para que na plantação de igreja as pessoas aprendam a fazer e a reproduzir. Eu quero dizer que primeiro eu faço e você me observa. Depois, num segundo momento, eu faço e você me ajuda. No terceiro momento, você faz e eu te ajudo. E por fim, você faz e eu te observo. Essa metodologia nos ajuda a reproduzir na vida das pessoas princípios, valores fundamentais que jamais serão esquecidos. E para a gente finalizar, quero indicar aqui 3 livros para vocês. O primeiro, 9 segredos de um plantador de igreja, alguém que multiplica a plantação de igreja, né, do David Earley, muito joia. Segundo livro, Valioso Demais para que se Perca, de William Taylor. Ele vai mostrando países antigos enviadores e países novos enviadores, entre eles o Brasil, que envia missionários para fora, que envia missionários para outros contextos, até mesmo dentro do Brasil. Então vai nos ajudar a evitar erros e a construir pontes. E o último livro, Amar e Servir, criando uma cultura do voluntariado, do Costa Neto, da editora Vida. 3 livros fundamentais que vão ajudar neste processo. Também quero indicar 2 links para você poder assistir vídeos complementares. São vídeos que vão te ajudar a entender e a ampliar o seu conhecimento sobre marcas de um plantador de igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima.